falou assim. Aí parece que até usa a situação, entendeu? De hoje em dia, por causa desse negócio de mídia, né? Aí, A gente não tinha esses estímulos, né, externos que nós temos hoje, né? Então, mas hoje está muito cheio de mimimi, professora. mas Não, não pode são as coisas do mundo aprender muito moderno, né? fala. Na minha época não É, tinha mídia, é adoecer celular, mais. né? Não tinha nada disso, então era mais É, fácil criar a gente. às vezes você chama atenção, ele já Não, fica com tudo aquela... reclama, minha filha. Tudo É, reclama. Sei bem eu como é tenho que é. 3 filhos, né? O meu mais Ah, velho está com 28. você tem Eu 3? tenho 3 filhos. O meu mais velho tem 28, um tem 25 e o meu mais novo tem 17. Mas agora, com esse mais novo, minha filha, é desse jeito, dependente, tem que saber falar as coisas. Aham, falou tudo. Eu É, já desisti logo no primeiro, assim. Muito difícil, é, muito difícil tudo, amiga. é, Né? Eu tenho um temor muito grande, assim, de educar, assim, sabe? Eu fico muito preocupado o tempo todo. Nossa Senhora. Professora, eu ia te é. perguntar. Ah, Eu tive um conhecido que, quando ele estava dormindo, ele sempre tremia. Sabe aquela sensação de que a gente está caindo? aham, assim, aham. E aí, eu fui pesquisar uma vez e eu li que isso é uma reação do cérebro para ver se o corpo tá vivo. É isso mesmo? Não, nunca vi isso, não. Isso geralmente é Sério, eu algo que fui. ele tá, tipo, ele assustou, ele tá num sono, algo, e a pessoa não lembra, né, gente? Ela tá sonhando que, tipo, o que vai cair, alguma coisa, e ela vem, assim, depois a realidade de uma vez, sabe? Isso não é só de Uhum. alguma pessoa ou outra, várias pessoas têm. Vai cochilando, assim, cai no sono profundo, às vezes dá aquela assustada, assim, de uma vez, não com barulho, não precisa ter barulho para te assustar nem nada, mas com tipo como se tivesse, se assusta com sono. Então, eu não vejo nada que é psiquiátrico, não, sabe? Ah, Aí já entendi. aconteceu Sim. comigo. A gente É, assusta, e depois você está caindo, você toma aquele susto enorme, é, acorda até tremendo. mas aí pode ser uma pessoa que tem já, né, um diagnóstico psiquiátrico e tem isso mais acentuado, né? Pode ser também. Então, a hipótese, né, mais aceita é aqui, é a de que o terror noturno, que a gente já passou, né? Então, o sonambulismo é um transtorno do sono, transtorno do sono. Então, toda pessoa que tem sonambulismo, eu posso falar que é transtorno, pode. É um transtorno do sono, né? Tem exames para comprovar isso tudo aqui, se a pessoa tem ou não tem esse diagnóstico. Então, é um transtorno do sono que consiste basicamente em levantar-se da cama, andar ou praticar algum tipo de atividade enquanto ainda está dormindo. Em termos médicos, o sonambulismo é um distúrbio do sono em que as funções motoras da pessoa despertam, mas a sua consciência permanece inativa, permanece dormindo. Então, uma parte funciona e a outra não. Então, trata-se, portanto, de um despertar desequilibrado do cérebro. Crianças entre os 7 anos de idade estão mais propensas a desenvolver o episódio de sonambulismo, que é diferente da perda de sono. Essa é uma fase de desenvolvimento muito intensa do sistema nervoso. E é natural, portanto, que essas mudanças refletem no sono das crianças. O sonambulismo tende a desaparecer durante a adolescência, mas pode também surgir em adultos. Na hora das contas para pagar, hein, gente? A insônia vem assim, ó, Oi, com Isabela. 2 minutos. Oi. Tem uma parte aí que fala que os pais que têm, né, pode passar para a criança. Então, eu e os meus 3 irmãos, meus 2 irmãos, contando comigo, a gente tem sonambulismo. E aí, teve uma vez, meu irmão tinha por volta de uns 7 anos de idade, a gente morava num condomínio de casa germinada, ele Sei. saiu de casa, atravessou, tipo assim, o estacionamento, a rua, foi para o outro bloco, Nossa, e bateu na porta do meu vizinho e falou assim: Ah, minha mãe não tá lá em casa, Ismael, me ajuda, minha mãe não tá lá em casa, eu não sei onde minha mãe tá. coitada da sua Aí, mãe. e minha mãe dormindo, aí o meu vizinho foi, pegou ele, né? E Ah, sabia que a gente tinha isso.
Aí pegou ele, levou lá em casa e contou para minha mãe. Aí minha mãe começou a ficar mais atenta, porque nunca tinha acontecido esse caso. Tá. Nossa, Mas, gravíssimo, que mas, loucura. mas de falar, até na adolescência minha mãe fala, teve uma vez, eu e meu irmão dividia quarto. Aí minha mãe falou que teve um dia que ela acordou de madrugada porque eu e meu irmão estavam dialogando, os dois conversando, Isso dormindo. acontece muito. Meu menino também tem. Isso acontece muito. É Eu fico terrível. impressionada. Eu acordo, eu fico com o coração na boca, assim, observando. Mas eu não sei também se é de jogo. Eu acho muito que é de jogo, esses joguinhos, sabe? Também acho que Não mexe é. muito. Mas no seu Eu caso, acho, não é. acho que no dia, cansaço do dia a dia mesmo, né? Até hoje em dia eu falo. É igual eu falo, é aquela movimentação da cabeça na hora que deita, né? Geralmente a gente sonha com aquilo que aconteceu durante o dia, ou que você está preocupado, né? A cabeça da gente é muito poderosa, né? Eu falo muitos processos, todas as aulas. A mente Isso da aí que a gente é muito... Larissa, isso aí que a Larissa falou, a gente vê o tanto que pai e mãe sofrem, né? É o que eu Meu pai um falo dia me sempre. conta, Foco. meu pai um dia me contou, tipo, sei lá, 3 horas da manhã, eu gritando, desesperada, socorro, socorro, não sei o quê. Meu pai saiu da cama até catando cavaco, tipo, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, minha menina, mas agora que chega lá, eu dormindo. Ele ficou tão bravo. Assim, uma vez ou outra, né? Tudo bem, Ai, acontece ai. algo do inconsciente, mas o problema é quando é sempre, né? Isso Não, vira sim, mas eu digo rotina. assim, olha que coisa, né? Tipo, igual a mãe da Larissa, o aperto que ela deve ter passado. Meu pai É, também. Tipo, até você ver que não é nada, o coração já foi na é. boca umas 10 vezes. Já. Não, e até hoje eu tenho isso de vez em quando, né? Quando eu tô muito cansada. Aí, às vezes, quando eu vou dormir na casa do meu namorado, isso acontece. Aí, no início do namoro, ele ficava, tipo assim, tentando entender, mas morria de rir, porque eu falava uns trem que não tinha ligação nenhuma. Às vezes eu falava coisa que tinha acontecido no serviço, aí ele acordava perguntando, e eu falava assim, eu não falei isso, não. E ele morria de rir. Até ele entender. Hoje em dia ele entende. Tadinho, deve continuar morrendo de rir, né? Ai, ai. Então, mas a gente fica, né? A pessoa que tem, a outra que não tem, já fica assim, né? Meio assustada mesmo. Onde que eu parei? Isso, aqui em cima. Então, nesses casos, né, de insônia, ele está comumente mais relacionado a outras condições, né? Ou seja, na fase adulta, está relacionado a outras condições de saúde do que ao distúrbios do sono mais propriamente dito, né? Então, aí tem que ver o motivo que está causando, se é uma medicação, né? Várias medicações causam insônia, como efeito colateral, ou um problema, né? Que a gente perde o sono mesmo, um problema grave, né? Porque está no seu consciente, você sabe do tamanho da sua responsabilidade, como que você vai se virar com aquela situação, o temor mesmo, né? Então, é onde que fica ali na mente, matutando. E os distúrbios da fala, na hora de falar, né? Então, é um impedimento, né? Ou uma dificuldade de comunicação através das palavras, ou seja, discurso, né? Cientificamente, essa dificuldade chama discurso articulado, mas nada mais é do que eu falar que a criança tem dificuldade com as palavras, né? Então, a fala pode ser subdividida em dois estágios. Concepção, que é onde a criança formula, né, a frase, e a produção, que é onde ela vai ter a articulação da fonação, ou seja, ela vai falar, ela vai reproduzir. Então, o desenvolvimento da fala nas crianças começa com a associação de sons, né? A pessoas e objetos. A mãe fica lá o dia inteiro na cabeça do menino, né? Mamãe, papai, mamãe. O menino não sabe nem o que é que estava falando, né? Mamãe. Mas de tanto ouvir, né? Aquela associação de sons, o que é mais repetido para a criança, ela pega e fala, né? Sendo que a compreensão dela normalmente precede a vocalização em alguns meses. Então, os sintomas mais evidentes de gagueira, que é a gagueira é o nome popular, mas o nome científico, né, para quem tem esse distúrbio da fala, é disfemia. É a mesma coisa que eu falar gagueira, né? São as repetições de sílabas, né? A pessoa fica lá repetindo e acaba causando aquele prolongamento, né? Ela repete e tenta terminar de falar. Tem esse prolongamento dos sons e o bloqueio dos movimentos da fala, sobretudo na primeira sílaba, geralmente quando ela vai começar a falar. No entanto, em que o fluxo suave de movimentos da fala precisa ser iniciado.
cerca de 5% das crianças entre 2 e 4 anos de idade apresentam episódios de disfemia, sendo geralmente episódios transitórios, ou seja, da idade, não vai perpetuar para a fase adulta, para a vida adulta, e que duram poucos meses, ocorrendo em consequência de uma combinação de vários fatores durante o desenvolvimento da fala, né? Algo que acontece com essa criança, que aconteceu. Então, um desses fatores, né, de distúrbio da fala é a maturação lenta das redes neurais de processamento da linguagem. Então, pode ser algo relacionado a esse amadurecimento, né, nessa região da linguagem da criança? Pode. Por exemplo, meu menino demorou a falar demais, ele não falava nada. Eu já achava que nem ia falar, sabe? Toda criança começa a falar alguma coisa, eu vou visitar, começa a dar aquela resmungada, e meu menino não falava nada. Ele entendia tudo, mas ele não falava nada, nem dava aquela resmungadinha, sabe? Então, oi, Jéssica, quer falar comigo? Professor, sim, professor, o meu menino tem isso. Ele gagueja muito, vai fazer 5 anos. Aí Aham. eu fui no médico procurar saber sobre isso. Ele, quando era menorzinho, ele teve infecção no ouvido aguda. E Ah, ele tem excesso de cera no ouvido. Então, direto ele tem que fazer lavagem no ouvido. E a médica fala que sempre quando ele está com esse excesso de cera, ele perde as falas. tadinho. Tampa, né? Como Aí se ele, tampasse e ele não isso, consegue ele ouvir não o som e escuta direito reproduzir. isso. Ah, entendi. Aí ele tem muita dificuldade de falar. Ele vai fazer 5 anos Não. já. Então, Aham. isso deixa ele muito nervoso. Hum. Te deixa, uai, que tadinha que é. E qual que é a Ele idade não dele consegue. mesmo? Ele vai fazer 5 anos agora em maio. Exatamente a idade que a gente está É. conversando. O meu maior medo era esse, dele ficar com isso para sempre na vida, né? Na vida Entendi. adulta dele, isso. Eu fui na fonoaudióloga e ela falou que era para esperar, que ele ainda era novo, que com o Ah, tempo ia tá. Mas você fica desenvolver. por cima, em cima da fonoaudióloga, tá? Porque às Sim, a vezes gente o faz trem vai acompanhamento. continuar, ela pode Uhum. intervir e você fica em casa esperando, fica de cima lá. Periodicamente, assim, você leva, tipo, de 6 em 6 meses para dar Ele uma nova faz avaliada. acompanhamento, né? Oi? Ele faz acompanhamento para olhar Então ele já isso. faz. Então ele já faz. Já. Uhum. Não pode deixar passar, não. Tem que ficar ali É bem de verdade. cima. Então, essa habilidade, né, resulta nessa habilidade ainda pequena para articular palavras, né, e encadeá-las em frases nessa idade. Dentre as possíveis causas do atraso no desenvolvimento da fala estão a dificuldade de audição ou falta de estímulos adequados. E aqui estão incluídas as crianças, que ficam muito tempo ligadas em eletrônicos. O quadro também está associado a limitações cognitivas e autismo. Então, toda criança que tem isso tem que investigar por trás, igual a Jéssica falou, né? A consequência do bebê, do filho dela, é relacionado, né, a uma otite grave que ele teve no passado, que desencadeou essa alteração nele. E a outra criança é o quê? Né? Já tem um diagnóstico de TDAH, já tem alguma outra coisa, o que que é? Então, toda mãe que observar tem que. O difícil é observar, né, gente? Igual eu sempre falo para vocês, geralmente o de fora vai observar e vai te falar. Então, ainda por dois motivos. Um, que você não prestou atenção mesmo, um, porque é seu filho e você olha e não acredita, porque seu filho não pode, né? O filho de outra pessoa pode ter, o seu filho não pode. Então, ainda pode ser um indicador de transtorno do desenvolvimento da linguagem, conhecido por distúrbio específico de linguagem. Depois de 2 anos, a criança consegue reconhecer e apontar objetos em livros. Começa a trabalhar com plurais simples, e passa a combinar substantivos e verbos, que é essa parte da escolinha, né? Quem trabalha com a alfabetização dessa idade, né, professora dessa idade, sabe muito o que tem que, né, colocar nessa faixa etária, o que tem que prestar atenção, o que não tem. Então, a partir dos 3 anos, o desenvolvimento é ainda mais visível, né? Ou seja, então, se ela apresentar essa gagueira, não vai ter como esconder, não. Qualquer um vai perceber que está errado ali, né? Então, a criança já consegue contar pequenas histórias, né? E até cantar musiquinhas e falar o seu nome e sobrenome.
Se há um atraso na construção dessa frase, né, com essa idade de 3 anos, deve procurar especialista, né, igual um fonoaudiólogo, para avaliar cada particularidade. Igual eu falei, tem que ver se o que está por trás ali dos exames, né, revirar a criança ali para a gente ter um diagnóstico. E os principais distúrbios na alimentação. Então, nós vimos a questão da alimentação lá atrás, que é comer coisas indesejáveis, vimos agora do sono, e vamos ver mais algumas relacionadas à alimentação. Né? Uma famosa, que todo mundo já ouviu falar, teve uma novela antiga, e não lembro o nome, sobre essa anorexia nervosa. Então, o que é ela, né? Então, é o resultado, né, da preocupação exagerada com a imagem, né, do corpo, da beleza, né, a imagem do peso corporal, e pode causar problemas psíquicos graves, né? Principalmente agora, o trem está pior ainda, né? Porque quando eu era adolescente, eu não tinha internet para ver, né, nada desse povo todo bonito que a gente quer ser aqui. Os filtros, né, gente? Tem filtro no celular que você põe o olho verde, afina o rosto, põe isso, põe aquilo. Você vira a pessoa que você sempre quis ser. Dá dentro do seu inconsciente, você vira, né? Então, ó, isso aqui deixa qualquer um doente mental, né? Isso aqui, ó. Qualquer um, não tem como. É tão bonito, é tão real o seu sonho, que você começa a delirar dentro daquilo, né? Então, anorexia nervosa, essa pessoa que tem esse excesso de preocupação com a imagem, né? Então, é uma pessoa que se olha no espelho, embora ela esteja exageradamente magra, ela se vê obesa, né? É um absurdo, né? É extremamente psíquico, né? A pessoa está de um jeito e ela enxerga visualmente de outro, né? E é uma pessoa que fica com medo de engordar, né? Exagera na atividade física, se mata ali mesmo, né? Jejua, vomita, né? Toma laxantes, porque para eliminar aquilo que comeu rápido, e toma muito diuréticos, que é para não manter, né, essa retenção de líquido no corpo. E manifesta principalmente em mulheres jovens, que são mais vaidosas, mais preocupadas com o peso, né, com o corpo, com a imagem, né? Embora a sua incidência esteja aumentando também em homens. Por quê? Por causa disso aqui, né? E vai causar, qual outra complicação vai causar para essa paciente, além do psíquico, né? Vai causar desnutrição, vocês estão aprendendo aí, né? Sobre desnutrição. Tem a desnutrição primária e a desnutrição secundária. E vai causar, consequentemente, a desidratação, porque ela vai tomar antidiurético para eliminar líquido, vai tomar laxante, que vai evoluir com uma diarreia, ela vai perder líquido de novo, ela não faz ingesta de nutrientes, né, que são ricos em água, por exemplo, tomate, melancia, por aí vai, chuchu, ela não tem água, vai evoluir com a desidratação, vai ter diminuição da resistência ao frio, porque o que dá esse ditado popular aí, né, que o mais cheinho não sente frio, é real, porque ele tem uma quantidade de tecido adiposo muito maior, né, do que a pessoa mais magra, gordura, tá, no corpo. Alterações significativas dos sinais vitais, né, que sinais vitais? Pressão, né, saturação respiratória, então todos os sinais vitais ele tem alteração, porque está desnutrido, né, não come, não bebe, tem vômito, tem desidratação, então vai ter um reflexo aí nesses sinais, né? Inflamação das articulações, ó, articulação, porque se está desidratado, não hidrata a articulação, né? O líquido sinovial que fica entre as articulações, vocês vão aprender em anatomia. Vai ter redução da massa muscular, porque quem me dá força aqui é proteína, eu tenho que ingerir proteína para as fibras aí, vocês também estão estudando. Baixa autoestima, porque ela olha no espelho, ela não gosta do que ela vê. Então, ela tem uma baixa autoestima, violenta. As pessoas que têm baixa autoestima, como a gente tem saúde mental, pode falar, é uma pessoa que ela não progride em aspecto nenhum da vida. Ou algum aspecto da vida, ela vai ser sempre... Ela, sabe, isso tem uma coisa que quem sabe que tem que tratar e trabalhar, sabe? Se é algo que você quer fazer para você no seu cabelo, que faça, né?
para te agradar, para você sentir essa melhora na sua autoestima, ou que não seja isso, seja outra coisa, né? Você ter um carro novo te traz autoestima elevada. Tem gente que é assim, né? Tem eu estava assistindo ontem à noite o documentário da Márcia Nakamura. Vocês lembram dela? É Márcia Nakamura, né? A que o advogado, noivo, namorado dela matou ela. Vocês lembram? Ninguém lembra, Eu não? lembro, eu estava vendo outro Eu dia. lembro. Eu vi ontem à A noite. Quinta Misteriosa que a senhora estava vendo? Não sei, foi meu marido que pôs. Não sei. Tem uma mulher que fica falando vários Não foi mulher, não. assassinos. Foi um documentário que eles entrevistam um investigador, ele fica até com aquele negócio da polícia, conversa com todo mundo que foi envolvido no caso, as pessoas ao vivo, Uhum. sabe? E ele contando uma riqueza de detalhes tão grande que eu fiquei impressionado. Ontem era 11 horas da noite que eu estava assistindo. E como que o cara era advogado, né? O cara que matou ela, né? Também, ela também era. Um ar de superioridade, né? Até o delegado falava. E eu lembro no Jornal Nacional, passando todo dia, ele entrava assim, né? Nos corredores, consertando. Como que é diferente, né? A pessoa que ela tem essa coisa assim, a pessoa que não tem, que já anda com a cabeça baixa, né? Mas tem pessoas que têm isso como ele também, como uma forma de imposição, né? Que ele era de família muito humilde, não aceitava a família, tinha vergonha da família, então ele se impunha, né, para ninguém saber que existe essa parte de trás dele também, né, ele carrega, as raízes dele são diferentes, né, triste demais. A menorreia, vocês vão aprender em terminologias aí também, a menorreia é o cessamento da menstruação, né, como essa anorexia nervosa é mais comum em mulheres jovens, então, ela pode menstruar a vida toda, mas trazer a menstruação parar, porque não come direito, né? Tem essas questões psíquicas, o hormônio vai dar um desequilíbrio e pode trazer a menstruação cessar numa idade onde que nunca deveria ter acontecido isso, né? Depressão, isso é fato, né? Então, a pessoa que tem essa baixa autoestima com ela si própria, não está satisfeita em nada com ela si própria, você fica com uma certa perturbação, né? Você tem uma insatisfação ali, ou profissional, ou pessoal, ou amorosa, né? A gente vê aí no filme A Casa, né? Que é essa decepção que o cara teve de sucesso, né? A única coisa que traz prazer na vida dele não era estar com a esposa dele, nem com o filho, nem com a família, seja pobre ou seja rico, é o sucesso. É o sucesso que é o bem-estar dele, né? Então, traz essa perturbação do sono. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui no silencioso. Então, vai vir a depressão, você não vai dormir, ou vai querer ficar só sonolento, né? Crises de choro, uma pessoa que chora muito por qualquer coisa, se emociona. Ideias de suicídio, né? São complicações do distúrbio da anorexia nervosa. O tratamento basicamente consiste na reintrodução gradativa dos alimentos, né? Se eu enfiar um prato de comida na pessoa agora, dessa altura, uma feijoada pesada, ela vai passar mal demais, porque o organismo dela não está acostumado com isso. Então, essa paciente ela tem que ser tratada com uma equipe multiprofissional, né? Um nutricionista para ir adequando ali, tratar essa desnutrição, e readaptar o organismo dela, absorver alimentos novamente. Psiquiátrico, né? Então, aqui já tem uma equipe multidisciplinar. Eu preciso de um psicólogo para fazer esse acompanhamento, eu preciso do psiquiatra, que com certeza ela vai precisar ser medicada, o psicólogo não pode medicar. Então, um clínico, né, para tratar os exames dela, saber por que essa menstruação parou, o que pode fazer para poder voltar. Bulimia nervosa, muita gente também já ouviu falar, né? Então, a bulimia, a característica dela é o ato de provocar vômitos após tudo que ela come. Então, não é a mesma coisa que anorexia. Bulimia é a pessoa que come o tanto que ela quer comer e após a ingestão, ela come muito, né? Ela tem uma compulsão descontrolada em comer, mas ela depois vai lá e vomita, né? Eu conheci uma médica, assim, no meu primeiro emprego, e ela é bonita, perfeita mulher, gente, grande, alta, loura, ela era cardiologista pediátrica.
Eu digitava laudo dela quando era adolescente, mas todo mundo sabia que ela era assim. Tudo que ela comia, às vezes ela comprava lanche para a gente tarde tomar café. Eu lembro como se fosse hoje, até a imagem dela na minha mente. Tudo que ela comia, ela ia para o banheiro lá do paciente e vomitava, todo mundo escutava, mas ninguém comentava, sabe? E ela magra, gente, uma magra, uma mulher de 2 metros de altura, uma vara-pau. Mas tudo dela era muito impecável, sabe? O cabelo, o corpo, o sapato, as unhas. Ela era de família muito rica, muito, já era ricona, sabe? O nome dela é um nome bonito, que eu gosto, mas naquela época ela já tinha uns 38 anos, assim, sabe? E sempre teve aquela característica de comer muito, sabe? E, ó, bota o dedo lá na garganta e vomita na hora. Oi? E também quem faz redução, né? Porque a sobrinha do meu marido, ela é assim, ela era bem gordinha, sabe? Aí ela fez redução. Só que assim, ela vai nas festas assim, de família, né? Agora que não está tendo por causa dessa pandemia, né? Mas assim, ela comia aquele tanto e corria para o banheiro, e vomitava. Aí, da pouco, ela voltava de novo e comia. Aí, as minhas até questionavam ela, não, mas você consegue comer? Ela fala, não, mas daqui a pouco eu vou no banheiro e põe tudo lá de volta. Desse jeito, sabe? Uhum. Aí, até, eu não sei até hoje, mas eu imagino, porque, assim, ela tinha ânsia para comer. Ela fez a redução, mas, mesmo assim, a mente dela A mente falava para ela dela, que ela tinha que comer exatamente. muito, entendeu? Uhum. Aí, Não ela adianta, comia né? no banheiro. Porque tem que tratar a Não. mente, não é a cirurgia, não vai resolver, né? Pessoas que são Não, assim, aham. tem que Assim, tratar a até que ela mente. emagreceu, mas a mente dela não está sabendo ainda, entendeu? Ela é banheiro, ela ela comia muito. Aham, E ela mesmo, daí a pouco, ela voltava e comia de novo. Aí, igual a acredito. senhora falando aí, é a mente mesmo da É a pessoa, né? mente da pessoa, gente, é a Tratar, né? mente. A pessoa que não consegue ver que é a mente, que a maioria das pessoas não conseguem ver, né? É terrível. Não resolve, Aham, não resolve. Eu verdade. conheço inclusive a madrinha do meu filho. Ela fez redução de estômago, ela tá pior do que ela estava antes. Ela fez Ó, logo que você vê. lançou essa redução. O meu menino estava nascendo ainda. Ela fez logo no início, assim que saiu, eu falei, nossa, eu quero. Aí fez, minha Ah, filha, mas hoje ela tá pior do que na época que ela operou. Terrível. Assim, mas enquanto tem ah, na panela, come. Mas ela não tem esse negócio de aham. vomitar, não. É uma, Não, uma... é que ela vomita porque também não aguenta ficar no estômago, né? Mas ela come Ah, muito. tá. É Entendi. porque ela tem aquela ânsia, ela sabe que o corpo dela não aguenta, mas a mente acha que aguenta. Ela vai lá, enche a barriga Misericórdia, e corre lá gente. no banheiro e vomita. Que coisa Não, horrorosa. mas ela provoca também, ela põe o dedo na garganta e vomita. Tem Tá vendo aí? uma mulher que trabalha com a minha mãe, já fez plástica, fez isso, já fez aquilo, mas redução ela não fez, não. Tem 40 anos. A minha mãe conta que ela vai lá, come o pão, assim, de tarde, vai no banheiro e enfia o dedo na goela. Todo mundo vê ela vomitando, mas Aham. ninguém comenta. Mas isso aí ela mesmo falou que a gente ficava boba, de tanto que ela comia, mas daqui a pouco vai no banheiro e resolve tudo. Gente, a pior coisa que existe na face da terra é você vomitar. Não, E a pessoa provoca, né? Deve ser horrível. Eu não gosto. nossa, mas tem muita gente assim, tá da gente. A gente às vezes que não É sabe, isso tô que te eu penso, falando. porque eu também É, odeio vomitar. eu Odeio com odeio, todas eu as minhas também. forças. É É horrível. Nossa. doído. É horrível, né? Sua pressão lá Nossa. baixa, você perde líquido, a sensação é horrível, você fica Aham. fraco, fica tonto, É uma como todo sensação que mundo. tá morrendo, É, a literalmente. minha mãe A fala que ela garganta. faz, volta a trabalhar, senta normalmente, assim, ó, como se nada tivesse Aham. acontecido. É engraçado, né? Ô, Uhum. Aí professora, volta com. Oi. eu tinha uma vizinha que ela também provoca o vômito. Aí ela era gordinha, emagreceu horrores, está magrinha, mas em compensação também os dentes estão todos amarelados e fracos, Ah, porque parece fica. que o suco gástrico do vômito Aham. deteriora os dentes. Os dentes Falou tudo. dela era Aham. lindo, tá tudo amarelo Aham. e fininho, sabe? Sei lá o que Sei, aconteceu. De sei. tanto ela Aham. provocar vômito. Eu tive uma funcionária técnica de enfermagem que fez a redução de estômago. Isso já deve ter uns 6 anos atrás, que ela trabalhou comigo. Menina nova, de 25 anos. Ela emagreceu, tipo, 20 e tantos quilos, uma coisa horrorosa. Hoje, gente, a menina mudou. Não sei se eu já contei isso para vocês. A menina era a melhor técnica que eu tinha. Eu era apaixonada com ela, assim. Sou ainda, né? Questão pessoal. Gente, a menina não andava mais, não raciocinava,
errava o tempo todo, não tinha estímulo para nada. O dente dela, ela virou uma pessoa tão... O dente dela ficou do jeito que você falou, assim, até parece pendurado. Isso 25 não é anos. devido à falta de cálcio, não? Porque não ingere, né? Não ingere, absorve pouco, aí começa a entrar com E o suplementação, suco né? gástrico também estraga os dentes, né, professora? Entrou com suplementação de comprimido, não sei o quê, mas assim, se eu não conhecesse ela antes, eu não falava que era a mesma pessoa, ela ficou irreconhecível. 25 anos. Fica mesmo. Nossa, fica Irreconhecível. mesmo, E professora. assim, E parece que a pessoa não consegue mais ficar sem fazer isso, porque essa conhecida minha, qualquer coisa que ela comia, ela ia pro banheiro. ela Aí vira uma ficou... perturbação mesmo na Ela não tinha cabeça. raciocínio mais. Tudo que eu precisava assim, de urgência, eu pedia era para ela, porque ela que era boa, tinha umas ideias boas, resolvia os problemas para mim. Minha filha atrasava a minha agenda toda, que ela não conseguia sair de um corredor do posto de enfermagem para buscar o paciente mais. Nossa, é triste, né? Tem que Acabou, fazer menina. tratamento. Acabou. Ele fica com depressão, né, professora? Não sei, minha filha, porque na época ela fez a redução nas férias, graças a Deus não teve complicação nem nada, mas logo depois que ela voltou, que eu acompanhei ela uns 6 meses que ela ficou assim, eu saí para ir para outro lugar, foi quando a Unimed inaugurou. Eu não vi ela mais, eu não tenho mais contato dela mais. Eu sei que ela não está lá mais também, mas a reclamação dela, depois eu tive contato com outras pessoas, continuou muito grande. Assim, não, fulano de tal, acabou. Naquela época você já estava daquele jeito, você imagina agora, tá pior ainda. Até o jeito de andar, a pessoa Até tá o andando jeito de assim, andar. Quando ela voltou e começou a trabalhar, eu não acreditava. Depois de uns 6 meses, eu você começava fica a passar assustada. mal. As coisas que eram todas resolvidas assim, não eram assim, ela não conseguia mais, nem só para mim, não. E no meio da equipe também, ela não conseguia mais, não tinha mais aquela destreza. Era outra pessoa que eu tinha Até a contratado. alegria, até a alegria da pessoa some, Não, ela né? só ficava assim, ó, apática, sabe? Só. Mas é porque não tem energia, não tem proteína, né? É que vocês estão aprendendo aí na nutrição. O que dá energia para a gente o tempo todo, né? Essa queima calórica. É terrível, não? Bulimia, deixa eu terminar mais um pouquinho aqui, que vai ser até a prova de vocês. Então, a bulimia nervosa, né, essa questão dos vômitos, que a pessoa ela come descontrolado, vai lá e provoca esse vômito. E tem complicações sérias com isso, igual nós estamos conversando, né? Devem ser avaliados constantemente, né, como a perda de potássio, né, que são os minerais. Vai ter lesão no trato digestivo, porque por causa dessa provocação constante, irregularidade menstrual, hipertensão arterial, dentre várias outras coisas, né, que a gente pode desencadear por causa disso. Hiperfagia. Então, hiperfagia é a fome insaciável, fazendo com que a pessoa coma compulsivamente. Um dos principais sinais de que há distúrbio psiquiátrico é o vômito causado pelo excesso de alimentação. Esse aqui eu já contei para vocês, né? Do meu enteado, não já? Da mãe? Contei, gente, ou não? Não Não? lembro não, professora. Contei não, Bom, eu Larissa. não. Dani, não? Não Então, lembro. vou contar rapidinho, então, tá? Eu acho que não, professora. Não, é porque eu dou tanto essa aula em tudo quanto é lugar, gente, às vezes eu esqueço o que eu falo, me perdoa. Professora, sua aula é a melhor, que a gente aprende e ainda conta os casos. Racha Mas eu não dou conta. Vocês têm que ter aula comigo. Você racha de rir. Eu senti sua falta, viu, Léo? Você me abandonou aqui nas aulas, Ficamos tá? sabendo da vida de todo mundo. Professora, eu tive uns problemão, professora. Eu A tive que Larissa sair me falou. correndo. Eu ia te chamar no WhatsApp para saber o que aconteceu com você. Não tive tempo, mas você estava aqui na minha mente, no meu coração, viu? Meu Deus do céu. Eu tive que largar tudo e sair correndo. Às vezes acontece mesmo, faz parte. Ô, Léo, pior que é Vocês não contam verdade. pra ninguém, Essa não, aula viu? essa aula da professora, a gente conta tudo, tirar as Eu dúvidas. racho de rir. Mas o tudo A terapia engraçado, comigo, né? Mas vocês não contam pra ninguém, não, tá? mas o engraçado Aqui é minha terapia, viu, tá Isabela? falando. Né? Pois é, Vanusa. Vocês não contam pra ninguém, não. Aqui é minha terapia. Outra coisa, vocês têm que ter aula comigo, gente, é aula prática. Tem que ver o socorro. Vocês têm que ver os carros que eu compro. Nossa, de emergência e tudo mais. Nossa. Então, vamos lá. Vocês não contam pra ninguém, não. E o trabalho vocês também não estão contando pra ninguém, não, né? Vocês me fizeram uma Não, pessoal, vai ficar tranquila. Nossa boca é um túmulo. Pois é, ninguém pode saber do nosso trabalho maravilhoso. Para que preocupar, né? A aula só é gravada, o que tem? Não é, Dani? Tinha que vir a Dani para cortar a rabiola da gente, né? Olha, você vê.
Mas eu posso contar agora porque meu marido já saiu. Senão não podia, né? Eu ia fingir que não. Talvez é por isso. É por isso que eu não contei para vocês. Porque o horário com vocês é sempre o meu horário. Aí ele tá aqui, eu fico caladinho, assim. Foi por isso. Agora tá. Então, gente, agora o caso é sério. Ele ficou viúvo com um bebê no braço de 12 meses, 1 ano, que é o filho dele, sabe? E ela tinha uma pedra nos rins, que sempre incomodava ela, e ela deixou para fazer essa cirurgia eletiva. Ela agendou para as férias dela. Foi numa clínica especializada aqui em Belo Horizonte, só em cálculo renal. Todo mundo já deve saber qual é, porque ela é a bambambam aqui de Belo Horizonte. Marcou, né? O bebê tinha 1 ano, foi fazer cirurgia simples, gente, de retirada de cálculo renal. Passa pela uretra ali, ó, bonitinho, não tem complicação. Ô, gente, a mulher me morre no meio da cama, de tanto sangrar. A mulher não estava com cólica renal, a mulher não estava com nada. A mulher morre na cama de tanto sangrar. Complicou. Foi tirar o cálculo esbarrou no nervo vago, esbarrou não sei aonde, complicou outro trem, é a hora que chega, não tem jeito, né? Enfim, para encurtar o assunto, de lá dessa clínica, eles levaram ela para o hospital de grande porte, Felício Roxo, mas praticamente já chegou morta lá, não teve muito o que fazer, já chegou morta, nem puseram a mão para mexer em nada. Enfim, o menino ficou com o pai, com 1 ano no colo. Hoje ele fez 13, agora em fevereiro fez 12, fez 13, agora em fevereiro, 13 anos. É um menino muito bem cuidado, tá? Não mora comigo. É muito bem cuidado, muito mimado, né? A família é muito rica, a família da mãe. É um menino lindo, educadinho, um doce de coco, sabe? Se vocês verem, gente, até a foto, vocês não vão acreditar em nada. E até talvez quem não tem esse olhar como vocês estão desenvolvendo igual eu, também não vai perceber nada. Eu acho difícil, porque acaba percebendo. Ô, gente, o menino, ele tem 2 coisas. Ele tem o problema com a alimentação e é introvertido, sabe? Ele tem vergonha de tudo, não conversa com muitas pessoas, mas o rendimento da escola é dos primeiros, sabe? É normal, não tem esse problema de associar, tem os coleguinhas, vai na casa de coleguinha, é convidado para as coisas, é tudo normal. Mas ele, na sociedade, ele é introvertido, ele olha para a pessoa, fica de longe, mas entende tudo, inteligente, está pescando tudo, sabe? Ele não tem um retardo, não. Estuda numa das melhores escolas de Belo Horizonte. Mas come, gente. Come de vomitar a madrugada inteira e começa a chorar. Ele come, mas vocês não têm noção. Às vezes você faz um aniversário de uma reunião de 3 pessoas aqui, 4 pessoas aqui, ele puxa aquele negócio pro lado dele, senta em cima e não para de comer enquanto não vê, não deixa para ninguém. E ele é obeso mesmo, ele é grandão, que o pai dele é muito grande, e ele é obeso mesmo. Ele sabe que mas o corpo, ele sabe que tem aquilo, mas o corpo incomoda, mas não incomoda. A vontade de comer é muito maior, sabe? Qual que é a idade? 13, fez 13 agora em fevereiro. Mas ele sempre Nossa foi assim, Senhora. gente. Ele sempre foi assim, sempre foi assim. É notório que o menino tem uma compensação ali em cima daquilo, da alimentação, né? Essa introversão, Você eu acha acho que foi a falta da mãe, professora? não tenho Fez isso? dúvidas. Não tenho dúvidas. Tadinho. Só que ele cresceu com controle com psicólogo, sabe? Nunca tomou medicação, não faz uso de medicação. Isso antes de eu conhecer o pai dele, né? Mas hoje não faz mais esse controle com psicólogo, sabe? Eu acho que ele deveria continuar. Mas aí o pai dele acha ruim quando eu falo as coisas, sabe? E aí o pai dele fala, vou chamar a atenção do menino, eu quase não fico com o menino quando o menino está comigo. Deixa eu comer à vontade. Aí vocês já viram, né? Lá não cuida, aqui não cuida, e o pau vai quebrando, né? Então, eu já passei muito